Olá, colegas petroleiros aposentados e da ativa. Vamos continuar sobre a negociação que a FNP está fazendo com a Petrobras, negociação essa relacionada com o acordo coletivo de trabalho e já vimos, acabamos de ver no primeiro vídeo dessa série de vídeos para abordar a negociação do acordo coletivo de trabalho, que a Petrobras tem se negado a atender todas ou quase todas as propostas que foram levadas pela AFNP. Então, agora vamos falar de cláusulas importantes que a Petrobras se pronunciou a respeito e que não contemplam de jeito algum a necessidade e as demandas da família petroleira. Relacionado ao reajuste, a Petrobras disse ajuste zero ou reajuste zero. Os petroleiros podem verificar na nova proposta, no link lá na página da FNP ou de um outro sindicato qualquer, da FUP, todos os sindicatos da FUP e da FNP. O recuo da empresa em alguns ataques a nichos específicos da categoria não muda aspectos gerais importantes. A proposta continua péssima. A direção continua nos oferecendo aumento zero. A diferença é que querem fazer um acordo para 2 anos e somente em setembro de 2021 teríamos reajuste pelo INPC. Pô, muito bem, quem sobreviver até 2021 vai poder dizer se a Petrobras cumpriria ou não, caso isso fosse aceito. Mas é lógico que não será aceito, pois é necessário que sejam consideradas as demandas que sindicatos e federações estão levando à direção da Petrobras com a máxima seriedade. Com relação ao teletrabalho, a gestão se negou, interessante isso, a incluir cláusulas protetivas do teletrabalho. Constituir um GT não resolve a questão. Debater não é igual a negociar. Exatamente sim. Além do que, é preciso lembrar para toda a categoria e principalmente para os gestores de RH da Petrobras que o teletrabalho tem algumas e importantes condicionantes a serem analisadas que dizem respeito à ergonomia e a outras necessidades para que esse trabalho possa ser feito em condições de não resultar em danos físicos ou danos materiais ou até mesmo econômicos, mas principalmente danos à saúde do trabalhador. E esse dano pode ser a curto prazo, a médio e a longo prazo. Algumas coisas, quando tratamos de ações repetitivas, como a LER, né, lesão por esforço repetitivo, que pode ser nas mãos, nos braços, na coluna, são de surgimento imediato, outros são de médio prazo e outros a longo prazo. Depende de cada um, de como cada um se comporta diante do teletrabalho. Ok? Então, é preciso sim discutir esse assunto no acordo coletivo de trabalho e é preciso levar para a mesa de negociações pessoas que conhecem a medicina do trabalho e que entendam de ergonomia para saber o que está sendo negociado e não jogar com a barriga para mais adiante, sabe-se lá para quando, e promover prejuízos à saúde de todos os trabalhadores. O teletrabalho é bom, mas não é tão bom quanto parece ser quando avaliado sob a perspectiva de saúde do trabalhador. E já existem inúmeros relatos que dão conta de problemas não apenas de saúde, mas também problemas sociais, problemas relacionados ao ambiente familiar, ou seja, não é, como se diz, nenhuma Brastemp. É possível fazer, sim, mas é preciso tomar alguns cuidados e, principalmente, não adotar como política de trabalho. Vamos com calma, porque não é assim que a sociedade evolui e não é assim que deve se tratar esse assunto. A próxima questão é, de novo, relacionada ao assalto que a AMS está sofrendo.
a empresa, a Petrobras, insiste na mudança do custeio, atualmente 70-30 para 60-40. Ou seja, atualmente pagamos 70%, paga 70% a Petrobras e 30% nós. A Petrobras quer migrar já para 60% para ela e 40% nós, já no primeiro ano. E que a categoria aceite imediatamente, já nesse acordo coletivo, 50% para cada um no segundo ano. O grande argumento é a adequação à Resolução 23 da GCPAR. No entanto, essa resolução já teve seus efeitos suspensos por liminar da FNP, que representa a maioria numérica de trabalhadores da categoria. Deveriam respeitar a liminar e não impor a aplicação da Resolução 23. Até porque a resolução não é lei, é apenas uma resolução. E não vai acontecer absolutamente nada se a Petrobras negociar diferente do que a resolução está orientando, desde que haja motivos para não se cumprir. Não é lei de aplicação imediata, não é decreto-lei, muito menos. É apenas uma resolução e não tem efeito de lei. Perguntem a quem vocês quiserem. Além disso, o projeto de lei 956, que tramita no Congresso, também questiona essa mesma resolução. Isso aliado à passagem da gestão da AMS para uma associação de natureza privada. É um projeto de desmonte violento no nosso plano de saúde. É o que estamos dizendo isso há vários meses e que a Petrobras se nega terminantemente a admitir que é sim um desmonte, que é sim a privatização iminente da AMS gerenciada pelo RH. Justamente quando o cenário mais exige cuidados médicos. Isso prejudicará aposentados e pensionistas, que são grupo de risco e já estão sofrendo por conta do equacionamento. Isso é brutal. O ataque à AMS combina com a política do governo atual. Não podemos permitir que isso aconteça. A outra questão ainda relacionada ao acordo que a FNP está tentando discutir com a Petrobras, tentando negociar, diz respeito aos 2 anos do acordo. Outro ponto que merece atenção é que esse acordo de 2 anos dificultaria as condições para greve durante esse longo período, justamente quando pretendem avançar decisivamente nas privatizações, de olho grande nas refinarias. Sim, ainda existe essa grande e concreta possibilidade que, ao você fazer um acordo por 2 anos, você se compromete com uma série de coisas, inclusive não fazer greve. E isso é importante para a política da Petrobras, porque como se trata de uma política intervencionista e de uma política que pretende vender todos os ativos, já existem dezenas de teasers na empresa mundial convidando a comprarem as refinarias do Norte e Nordeste. Né? Então, não seria razoável esquecer que nesse acordo de 2 anos existe essa possibilidade e essa pretensão velada da Petrobras para facilitar a venda das refinarias. E uma outra questão ainda relacionada à proposta propriamente dita da Petrobras é que a Petrobras informou que esta seria a última proposta. No ano passado, a empresa também disse que era a última em meados de agosto. Depois disso, houve mais 2 propostas e a mediação do TST. A empresa buscará sempre convencer que não há mais o que avançar, mas numa negociação a categoria deve ter voz e ela também dizer se acabou ou não.
são as assembleias que dão a última palavra e não a hierarquia da empresa, que não à toa fará de tudo para influenciar o resultado dessas assembleias, como aconteceu o ano passado. E aqui vai duas considerações importantes da FNP. Um chamado à rejeição. A rejeição da proposta, naturalmente, da Petrobras. Vamos juntos dizer não a essa proposta. Com certeza precisamos rejeitar a proposta da Petrobras. Não vamos aceitar a perda salarial imposta pela Petrobras. Esperamos estar enganados, mas muitas vezes os representantes da empresa deram a entender que a proposta foi costurada de alguma forma com outras entidades. Não queremos acreditar que isso seja verdade. Queremos acreditar que as outras entidades mencionadas não aceitarão algo tão absurdo para a categoria e para a integridade da Petrobras. Tudo faz crer que se trata de jogo de cena para, utilizando uma máxima de César, o imperador romano, que era dividir para imperar. Ou seja, dividindo a categoria, prometendo coisas para uma federação e outras coisas para outra federação, a Petrobras acaba dividindo a categoria e fazendo com que a categoria brigue entre si, e com isso ela não só aposta nessa divisão, como também sair ganhando exatamente por conta dessa divisão. O que nós propomos, ou melhor, o que eu, no meu personal entendimento, acho é que tanto uma federação quanto a outra não devem ir conversar com a Petrobras de forma isolada. Devem ir conversar necessariamente juntas com a Petrobras. Então, as federações deveriam ter como objetivo indispensável à negociação que fossem juntas negociar com a categoria, com a Petrobras. Afinal de contas, não representam em si as próprias federações, e sim os empregados que estão associados aos sindicatos de cada uma das federações. Portanto, é desejável, é necessário que as 2 ou 3 federações, porque não sei se a dos marítimos também vai, enfim, Federação dos Marítimos, CUT e FUP, devem se entender e dizer para a Petrobras: olha, vamos acabar com esse joguinho sem vergonha e só conversaremos com vocês juntos, porque não existem 2 categorias de petroleiros. A categoria de petroleiros, ou 3, né? Uma representada por uma associação, uma federação, e outras por outras federações, associações. Os petroleiros são uma única categoria e, independentemente do sindicato ou federação que estão associados, todos, diante da Petrobras e perante a Petrobras, devem ter o mesmo direito, a mesma informação, ao mesmo tempo. Não é possível continuar aceitando essa sem-vergonhice da Petrobras de utilizar de ferramentas de persuasão ou de intriga para fazer com que a própria categoria brigue. Mas aceitar ou não essa condição imposta, entre aspas, pela Petrobras, também é da própria categoria, das próprias federações. Não devemos, não podemos e não queremos aceitar esse joguinho imundo da direção da Petrobras. O que é preciso fazer é, de uma vez por todas, a negativa de todas e de cada uma das federações se negar a conversar isoladamente com a Petrobras. A resposta pode ir, sem dúvida, separada, mas a negociação deve ser feita de forma conjunta e na presença de todos. É isso que a categoria petroleira espera das suas federações: conversa, entendimento
e objetivos traçados de comum acordo para enfrentar alguém muito forte, alguém que tem todas as condições de conseguir o que deseja, exatamente porque nós estamos permitindo. Se nós não permitirmos, nada disso acontecerá. Finalmente, fechando aqui a comunicação da FNP sobre o cadastro para participar da Assembleia. É necessário que todos os participantes e associados da FNP, seus sindicatos, se cadastrem para participar das assembleias virtuais, que serão convocadas nas próximas semanas. As instruções para o cadastro devem ser publicadas em nossas mídias no máximo até quinta-feira, ou seja, amanhã. Então, atenção, minha gente, atenção, colegas petroleiros que estão filiados ou são filiados à FNP, verifiquem, por favor, de que forma vocês vão se cadastrar para que durante as assembleias vocês possam votar como precisam e como devem para defender os direitos de cada um de nós. Ok? Eu vou fazer agora um próximo vídeo para também falar sobre o pronunciamento da FUP, sobre os mesmos questionamentos, sobre as mesmas questões e proposta da Petrobras. Compartilhe os vídeos com a companheirada toda, com todos os petroleiros da ativa e aposentados. Não se esqueça, você é parte de uma corrente, é o elo que vai fazer que essa corrente chegue a cada um e a todos nós. Um grande abraço, te vejo daqui a pouco.